Agora, Ferro, além dessa questão da questão financeira, né, em comum, além disso, das duas diretorias, nos dois momentos tu entra muito pressionado, né, Ferro? Na primeira passagem foi pressionado, realmente, já chegou pressionado. Na segunda, nessa vez agora, também novamente pressionado, né? Tanto é que é inimaginável, né? Mas Ferro, no primeiro jogo, já foi especulado de sair, né? De ser demitido, né? De cair. Na primeira partida, é coisa absurda, né? Mas acontece no futebol brasileiro, infelizmente, a gente já está tão acostumado que tem coisas absurdas como essa acontecendo e a gente, às vezes, até pondera. Pois é, Ferro, existia essa comum também da tua pressão, né? Tanto na primeira passagem como agora na segunda também, né? A gente tem que deixar bem claro 2 pontos, né? Que são coisas que nós não podemos confrontar, né? Como profissionais. É imprensa e torcida. E aí, Ferro, só para esclarecer, porque a pressão, claro, você vai dirigir um time como o Motoclube, já existe, mas determinados aspectos vão além da tua pressão, né? Principalmente por ser um treinador daqui da casa, né? Então, é mais ou menos essa pegada aí que é a minha pergunta. Exatamente. Só para não fugir da ideia, né? Sim, sim. Eu falo assim que torcida e imprensa nós jamais podemos confrontar, né? A torcida é o cliente do clube, né? É o que compra as ideias do clube, é o que compra todo um projeto apresentado, né? Que é entretenimento, né? O futebol entretenimento, claro. É venda de um espetáculo, é venda de um jogo, mas isso tudo tem um trabalho até a venda, tem uns ensaios até a nossa apresentação. Perfeito. E com a imprensa também é avaliar todo esse processo, né? Entendeu? E isso a gente não confronta. Agora, a questão interna, ela é muito mais agressiva, né? Entendeu? Porque, logicamente, que também não discordamos do ponto de vista das pessoas, né? Eu até falo assim, quando um clube quer te contratar, ele tem que ter logo em mente o porquê ele está te contratando. Sim. Porque para depois ele também não saber porque ele está te dispensando, te mandando embora, né? Sim. Então, isso aí tem que ficar em mente, isso, né? Então, assim, logo na minha primeira passagem, o critério que foi usado foi um critério de monitoramento meu, né? Em cima do meu desempenho durante de 2019 a 2020, né? A diretoria, nenhum dos 2 trabalhos eu me ofereci para trabalhar. Eu não tenho ainda empresário, eu tenho assessores, né? Pessoas que estão monitorando o mercado sempre para mim, mas de fato a gente não tem um contrato assinado, né? Então, assim, eles eu fui monitorado e me procuraram. Ó, Ferro, a gente tem... A primeira vez, né? A primeira vez, passagem no Moto. Exato. Que no caso foi o André, né, que era o diretor de futebol, e o Natanael, que era o presidente. Né? E, de fato, né, assim, eu fiz grandes jogos contra o Moto, né? Tanto treinando o Juventude, que foi pela Série D, quanto pelo São José, que a gente chegou às semifinais, né? A gente fez grandes jogos. Não, tu chega com total mérito, merecida a tua oportunidade no Motoclube São Luís. Mas isso foi apresentado pela diretoria, né? E, claro, lógico, pelo nosso histórico de produção, não por resultados esportivos. O que eu digo produção? Produziu bem, mas não foi campeão, né? Assim, querendo ou não, ainda vale ao resultado, ainda vale ao resultado, exatamente. De título. Exatamente. Só que a diretoria viu a produção e quis buscar, naquele momento, o acesso para a Série C e me viu como um potencial, né, gestor técnico que poderia levar isso. Então, isso foi bem conversado, logicamente respeitando todo o processo, né, todo o processo de quem estava no Moto na época, mas foi muito... época que eu digo do gestor técnico também, né? No caso foi o Júnior Amorim, Danilo também teve, né, eram eles 2. E, enfim, isso foi respeitado e foi cumprido, né? E aí a gente entrou, né, novamente, né, numa transição também de elenco, né, contratações de elenco. Teve um teu dedo também ali na montagem daquele elenco também, né? Teve alguns, né, que foram remanescentes, no caso o Kevin, Anderson Cearense, Codor, né, enfim, jogadores que ficaram aí nesse elenco, e nesse elenco de 2022, e a gente deu seguimento, né, no processo, né, que foi muito, ainda assim, por toda a pressão interna, né, que eu falo, sempre tem as cobranças, né, aí já é um
o Natanael, ele já tem um comportamento diferente do Iglesias, isso a gente vai falar na frente. Ele era mais na dele, mais cometido, né? Ele não era tão participativo com os atletas, já era mais o André, que também, né? André é um jovem diretor também, né? E que estava ali mais no dia a dia, né? Entendeu? E a gente foi conduzindo o trabalho, né? E chegou ao ponto que em determinado momento, após 11 jogos, se eu não me engano foram 11 jogos, a gente, numa derrota para o Paragominas em casa, né, 4-1, né, a gente acabou deixando o cargo, mas deixando a equipe no G4 em terceiro lugar. Sim. Né, e naquele ponto era até assim, questionável, né? Pô, um elenco muito bom e um treinador ruim, né? E ficou aquilo, né? Sim. Aí fui substituído por Zé Augusto, né? Que infelizmente não levou o time ao objetivo e meta principal, mas aí, né, foi o que me substituiu, né? Sim. E nesse segundo momento, né, já falando agora de 2022, a diferença foi que também eu fui chamado, né, foi discutido o processo com prestígio pelo que eu tinha feito e pelo que eu tinha já realizado durante os campeonatos regionais e também Série D com Juventude. Me chamaram novamente, me apresentaram um projeto. Se eles falassem assim, Ferro, tu tá vindo porque tu para nós é barato. Eles não falaram isso, entendeu? E eu não entendi isso. Tu tá vindo porque a gente está com uma certa dificuldade, tu é um profissional que tem abraçado desafios com limitações orçamentárias. E esse perfil se encaixa nesse momento e a gente vai tocar o barco, eu gostaria de contar comigo. E eu jamais Essa que foi a conversa. Eu jamais poderia dar as costas para a entidade moto, né? A entidade moto é maior do que qualquer um, né? A entidade moto E ali vi outra projeção novamente, e assim que foi colocado meu nome de volta, né? Aí houve realmente uma pressão, né, interna novamente e externa, né? Por parte de pessoas da torcida, a própria torcida, né? Diferente ou maior ou igual? Não, maior, muito maior. Muito maior. E tu acredita essa maior pressão por quê? Porque, assim, na realidade ficou instigado, né? Ou ficou, assim, esquematizado que eu deixei o time numa merda na primeira vez. Deixei o time, ele acabou com o moto. Deixei o time no G4, Campeonato Brasileiro, aonde tínhamos adversários difíceis na chave, que estavam com um aporte financeiro maior. E a gente seguiu o trabalho de cabeça erguida, lógico, né? A gente não ganha todas, uma hora você vai perder, uma hora você vai empatar, enfim, mas a gente tinha, e também falaram sobre a gestão do grupo, né? Deixaram isso aí em aberto, e a gestão de grupo, perdeu o grupo. Eu acho que se eu fosse para perder o grupo, eu perderia desde o início, ou o grupo não me abraçava, né? E agora teve momento de ponto de vista, tem momento que há sim jogadores que ficam insatisfeitos por estar... Mas tudo isso dentro da normalidade do futebol? Dentro da normalidade. Agora a gente sempre deixa claro, né? A gente sempre deixa claro. Inclusive até Márcio Diogo chegou a ficar no banco também, né? Por opção, por estratégia de jogo. E isso impactou, né? Acho que para a imprensa ou para a própria diretoria, conselheiros, mas a gente teve tudo aquilo, a gente tinha ciência do que a gente estava fazendo. Até porque tudo é treinado. E eu só posso ser cobrado e cobrar os atletas aquilo que a gente treina. E a diferença, voltando lá do Iglesias para o Natanael, é que nessa minha segunda passagem, é que ele é muito mais presente, né? Ele realmente participa, né? Isso é bom ou ruim? É bom. É bom porque não desgasta só o treinador, né? Só o supervisor, só o diretor de futebol. Isso agrega muito valor, né? E não era todo dia, mas durante a semana, uma vez na semana, ele está presente, né? Ou quando há uma necessidade de alguma situação. No caso do IAP, né, que a gente fez um jogo-treino com o IAP, no caso daquele jogo-treino, que foi um jogo-treino que a gente não se preparou para jogar contra o IAP, ali era sequência de trabalho. Só para o torcedor lembrar, foi um jogo antes de preparação para o Campeonato Maranhense, né? O Moto perdeu de 4-1. 4-1, né? E ali ficou, tipo assim, uma grande dúvida e jogadores ruins, treinadores ruins. Naquele momento já foi questionado o teu trabalho? Treinador ruim, jogadores ruins, né? Aí no passado,
jogadores bons, treinador ruim. E aí as metas elas vão sendo batidas. Aí vamos lá, eu deixei o time no G4 na primeira passagem. Sim. E na segunda passagem foi essa trajetória que a gente fez. Jogador ruim, treinador ruim, aportou R$750 mil no clube. Chegamos na final do primeiro turno do Maranhense. Por pouco. Aí é detalhe do futebol que tem vários, né? O futebol tem detalhes. Por pouco a gente não coloca quase 2 milhões, né? Que seria aí todo um calendário financeiro do Moto, com certeza. Mas fica realmente aquilo que eu falo, né? O resultado esportivo ele não veio, mas a produção aconteceu. Mas o que pesa é o resultado esportivo.